Louvado seja Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Louvado seja Deus pela sua excelsa graça, pelo seu infinito amor. Louvado seja Deus por tudo que tem operado, está operando e vai operar entre nós. Louvado seja Deus pela sua vida, pela minha vida, pelas nossas vidas. Louvado seja Deus, pois a sua palavra nos diz em Isaías, capítulo 43, verso 7, na parte B, que Ele, Deus, nos criou para o louvor da sua glória. Você foi criado por Deus para o louvor da glória de Deus. Você tem exaltado e engrandecido ao Senhor. Como você tem caminhado? O que você tem apresentado ao Senhor? Deus espera que você esteja na presença dEle. Lendo o texto de Isaías, capítulo 43, verso 7, nós temos: todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Isso na linguagem da Bíblia iconográfica. Em Isaías, capítulo 43, na Bíblia de Genebra, vou ler também o texto na Bíblia de Genebra, para que você possa perceber o amor que o Senhor, o Todo-Poderoso, tem por você, por mim, por nós, porque a própria palavra diz em Romanos, capítulo 5, verso 8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isaías 43, 7, na Bíblia de Genebra, ele diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Mas você foi feito, foi criado para a glória de Deus. Se você não sabia isso, é porque você não tem conhecimento das Sagradas Escrituras. Pois é nas Sagradas Escrituras que nós encontramos toda a declaração de Deus. Você precisa conhecer as Escrituras, porque é nela que nós temos a revelação do próprio Deus para conosco. Você conhece os fatos da Bíblia? Você conhece a sua composição? Você tem a ideia quanto tempo se levou para que você pudesse ter toda a Escritura divina em suas mãos? Você conhece a divisão da Bíblia? Você conhece o número de capítulos e de versículos que compõem as Escrituras? Você conhece algumas das curiosidades das Escrituras? Você sabe em que línguas ou idiomas foi escrita as Escrituras? Você tem ideia de quantos foram os homens usados por Deus
para fazer o registro das Escrituras? Prestem atenção. Contemple de forma resumida, de acordo com a Bíblia, visual e fonográficos. Ela é escrita na nova linguagem, ou seja, nova tradução na linguagem de hoje. É uma Bíblia publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil e ela nos traz as seguintes informações. Mas se você olhar também em outras Bíblias, sem ser a Bíblia que acabei de citar, você também vai encontrar várias dessas informações. E se você for consultar, você vai encontrar não só várias, mas todas essas informações. E você pode estar se perguntando, que informações são essas que a missionária Zélia está falando? As informações são: a Bíblia ela é composta com 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento, a saber, sai de Gênesis e vai até Malaquias. E tem 27 livros no Novo Testamento, que vai de Mateus a Apocalipse. Para todos esses registros, Deus utilizou-se no número de autores, de 40 autores, descrito, fora os textos que fica a incógnita de quem escreveu. Para esta descrição toda, levou-se cerca de 1.500 anos. Esses 66 livros é composto de quantos capítulos? Aí você vai ter uma composição de 1.189 capítulos, isto de Gênesis a Apocalipse, sendo que de Gênesis a Malaquias você tem 929 capítulos e de Mateus a Apocalipse você tem 260 capítulos, formando exatamente o total de 1.189 capítulos. Esses capítulos, quando você olha, eles se encontram entre os 66 livros e a sua composição se dá num conjunto de 31.103 versículos, sendo 23.146 versículos no Antigo Testamento e 7.957 no Novo Testamento. Além desse contexto, dessa composição numérica, você ainda vai encontrar outros números nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, se você quiser saber quantas perguntas tem a Bíblia, você vai encontrar nela, se você sair de Gênesis até Apocalipse, mais de 3.000 perguntas. Além das perguntas, o que eu posso saber nas Sagradas Escrituras? Com relação, por exemplo, a mandamentos, a palavra nos mostra que ela apresenta mais de 6.000 mandamentos. Se você perguntar, e como vivenciar esses mandamentos? Aí você tem o registro apresentado de forma resumida. Você encontra os 10 mandamentos que se encontram em Êxodo,
que foi dado por Deus a Moisés para que os homens pudessem vivenciar esses mandamentos. Como os homens não foram capazes de vivenciar de conformidade com a vontade de Deus esses 10 mandamentos, é que veio Jesus para cumprir exatamente o que nós não conseguimos cumprir. E no contexto, Jesus falou a respeito da lei de Moisés e disse que os 10 mandamentos poderiam ser resumidos em 2, que seria amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quando olhamos para os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos referem-se a Deus, o nosso relacionamento com Deus. Os 6 últimos mandamentos se referem à nossa relação, o nosso convívio com o nosso próximo. Por isso o Senhor Jesus nos expressa dizendo que os 10 mandamentos se resumem em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas se você quiser conhecer todo o detalhamento dos mandamentos que se encontram na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, você encontrará mais de 6.000 mandamentos. Nós bem sabemos que o ser humano, ele busca promessas. Ele busca conhecer sobre as promessas. Ele gosta de ouvir o ser humano lhe fazer promessas. Mas se você quiser conhecer verdadeiramente as promessas feitas por Deus para você, promessas essas que se cumprem, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus fala, Ele faz. Assim está em Números, capítulo 23, verso 19. Você lê o texto em que o Senhor diz claramente para nós, capítulo 23, verso 19 do livro de Números, que se encontra na lei de Moisés, diz assim o texto: Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Isto na linguagem da Bíblia iconográfica. Na linguagem da Bíblia de Genebra, o texto é expresso da seguinte forma, mas tem o mesmo significado. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então, se você tem aí o texto nas 2 versões, as promessas de Deus para o ser humano são promessas que Ele fez e Ele cumpre. Se você quiser conhecer mais promessas da palavra de Deus, saiba que nas Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar mais de 1.200 promessas. Tem outras curiosidades que você pode aprender da palavra de Deus, além das perguntas, além dos mandamentos, além das promessas. Você quer conhecer profecias? Nós temos visto que muitas pessoas têm buscado muito conhecer as profecias. Tem outros que gostam muito de ouvir alguém declarar para ele profecias. A palavra de Deus apresenta mais de 8.000 profecias que você e eu podemos
desfrutá-las, porque elas são palavras que Deus deu, inspirou os escritores para escrever e elas cabalmente se cumprirão. Além desses contextos, queremos lhe dizer que, em termos de capítulo, o maior capítulo que a Bíblia apresenta é o Salmo 119. Ele contempla 176 versículos. Já o menor salmo é o Salmo 117, que tem apenas 2 versículos. Já uma outra curiosidade que você pode ter nas Sagradas Escrituras é saber qual é o menor versículo. O menor capítulo é o Salmo 117, mas o menor versículo se encontra em Êxodo capítulo 20, verso 13, que diz assim: não matarás. E qual é o maior versículo das Sagradas Escrituras? O maior versículo, se você quer saber, tem curiosidade de conhecer, quer ouvir esse texto, saiba que ele se encontra em Esther 8, verso 9. E o que diz esse texto? Ele é o maior versículo. O menor versículo é não matarás. E o maior versículo diz assim: então foram chamados, sem detença, os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o 3º mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os satrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estende da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Este texto que acabei de ler se encontra em Esther, capítulo 8, verso 9, e é o maior versículo da Bíblia. Você sabe os idiomas que a Bíblia foi escrita? A Bíblia foi escrita em hebraico, grego e aramaico. Aqui te apresentamos algumas das inúmeras informações ou dos inúmeros conteúdos que você pode encontrar nas Sagradas Escrituras. Se você gosta de número, eu te deixei informada com vários números nas Sagradas Escrituras. Se você gosta de conhecer fatos, citei vários fatos que você pode aprofundar nas Sagradas Escrituras. Se você é aquela pessoa curiosa que gosta de fazer pergunta ou de ouvir resposta às perguntas, eu te mostrei que a Bíblia tem mais de 3.000 perguntas e para cada pergunta o Senhor deu a resposta. Se você gosta de mandamentos, você terá conhecimento de mais de 6.000 à medida que você começar a fazer uso das Sagradas Escrituras. Eu não gosto de mandamentos, mas eu gosto de promessas. Você tem mais de 1.200 promessas para conhecer. Eu gosto das profecias que Deus tem dado ao seu povo. Então, se você tem mais de 8.000 profecias para conhecer. Mas eu quero conhecer toda a Bíblia. Ou seja, para que você conheça toda a Bíblia, você precisa ler ela de Gênesis a Apocalipse. Ou seja, você precisa fazer conhecimento à sua mente e ao seu coração dos 31.103 versículos que se encontram nas Sagradas Escrituras.
E assim você será um ser edificado na palavra de Deus, pois o profeta Isaías já nos diz em Isaías capítulo 55, verso 11, que aonde a palavra de Deus vai, ela não volta vazia, mas faz aquilo que ao Senhor apraz. Diz as Sagradas Escrituras: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a que a designei. O Senhor designou a palavra para nós. Você tem dado ouvido à palavra de Deus? Se você der ouvido à palavra de Deus, você vai ser edificado na rocha. E você perguntar quem é a rocha? Eu te respondo: a rocha é o Senhor Jesus, aquele que veio para te dar vida e vida em abundância. Pois é assim que ele declarou no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10, ao qual eu vou fechar o conteúdo da nossa reflexão nesta manhã com a leitura deste versículo. João, o Evangelho, capítulo 10, verso 10, o Senhor Jesus diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem te oferece uma vida abundante é o Senhor Jesus. Conheça Ele. Reconheça Ele como Senhor e Salvador de sua vida e você terá vida abundante em o Senhor Jesus, que foi enviado exatamente para isso, para que o pecador pudesse se reconciliar com Deus e, através de Cristo Jesus, ter vida abundante. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, o Senhor, e que o Espírito Santo de Deus traga este entendimento à sua mente e ao seu coração e você possa fazer como disse no início dessa mensagem: louvar a Deus, porque Deus te criou para o louvor da sua glória. Amém.